Muito bem. Devidamente orado, nós vamos agora refletir um pouco na palavra do Senhor. Esse culto de oração, a gente agradece a Deus pela bênção que tem sido aqui na história da nossa igreja, e ultimamente, eu acho que de 2 anos ou 3 anos para cá, não me recordo exatamente, nós conseguimos ampliar o horário do culto. O culto era de 8 às 9, e era muito corrido, porque a gente não conseguia nem muito orar, nem muito cantar e nem muito pregar, né? Era um pouquinho de cada, né? Agora, tem 1h30, a gente consegue dividir aí meia hora para os cânticos, dá-lhe mais ou menos 20, 30 minutos, ou um pouquinho menos. Depois a gente fica ali mais ou menos meia hora ali para a oração e um pouquinho, meia hora para a mensagem. Então, deu para dividir aí e a gente, né, poder fazer um pouco de cada. E agora é o momento de refletir na palavra, né? Já falamos, já louvamos ao Senhor através dos cânticos, já adoramos ao Senhor por meio da nossa oração, dos dízimos, e agora nós vamos ouvir Deus através da palavra dEle. Eu queria convidar a você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, Nós estamos estudando aí uma série de mensagens com esse tema, reinar em vida. E para a gente aprender a reinar em vida, que é uma palavra que está lá em Romanos 5, uma orientação de Paulo, nos convida a reinar em vida, a gente está olhando os grandes reis, e sobretudo os reis de Judá, que nos deixaram muitos bons exemplos. Então, como é que a gente pode reinar em vida? Vamos olhar a vida dos reis, que viveram bem, e que nos têm exemplos a nos dar. Hoje, nós já vimos, por exemplo, a vida de Saul, já vimos a vida de Davi em 2 momentos, lá lutando com Golias, já vimos a vida de Asa, um grande rei, que houve um probleminha com Asa, e eu queria fazer uma pergunta aqui, menos o pastor Gesiel não vale responder. O que aconteceu com Asa? Qual foi o problema dele ali, de doença que ele teve? Onde foi a doença de Asa? Alguém lembra? Meus alunos da escola bíblica dominical, que orgulho, rapaz, que eu sinto dessa turma. Turma, lê a Bíblia aqui nessa igreja. Essa igreja aqui, lê a Bíblia, rapaz. Está pensando o quê? Asa, o rei Asa, adoeceu dos pés e ele fez algo terrível. Lembra o que ele fez? Ele, em vez de buscar Deus, ele buscou os médicos, né? Senão eu vou no meu plano de saúde aí, que é forte, é o Bradesco Prime, né, do helicóptero e tal, e morreu. Se ele tivesse ido, não tem nada contra você no plano de saúde, é claro, vai buscar um médico, não tem problema, mas busca o Senhor, e de preferência, como a Bíblia nos fala, nos orienta, em primeiro lugar. Apareceu a doença, apareceu a enfermidade, ora ao Senhor, busca o Senhor. Depois você vai lá no plano de saúde, vai no médico, se Jesus não curar, porque às vezes Jesus cura na hora, né? Não precisa de Prime, não precisa de nada, de um helicóptero, nada dessas coisas, né? Deus seja louvado. Aí a Asa deu esse mole, não quis. E estudamos domingo pela manhã a vida de Josias. O grande Josias fez uma reforma maravilhosa. Vocês lembram o que Josias achou lá perdido? O livro, a Bíblia, maravilha, o livro sagrado, maravilha, coisa linda, gente. Que orgulho que eu sinto dessa igreja, um povo que lê a Bíblia. Isso aí, gente. Agora nós vamos estudar a vida de o rei Uzias. Lembrando a vocês que nós não estamos na ordem cronológica dos fatos, estamos destacando aqui os reis que mais sobressaíram em Judá, e, sobretudo, com uma visão do cronista, e no segundo livro do cronista, e que, muito provavelmente, quem escreveu Crônicas foi o Esdra, ok, gente? Vocês sabem disso, né? Só para reforçar aqui. Esdra, muito provavelmente, foi o autor das Crônicas. Pós-exílio, ele já traz aqui uma relação
lá em 1 Crônicas, lá ele vai trazendo a história de Israel, né? E vai terminar, lá em 2 Crônicas, ele vai terminar como Jerusalém sendo destruída pelos babilônios. Então, mas nós estamos estudando a vida dos reis, e, sobretudo, os reis de Judá, do Reino Sul. Hoje vamos ver Uzias. Aí você precisa abrir lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Você é um aluno da Escola Bíblica Dominical, quando eu falei Uzias, você já sabe, está em 2 Crônicas 26, você já abriu a sua Bíblia, aí já está aí, tenho certeza disso. Mas vamos ler alguns versículos apenas, e vamos aqui destacar algumas áreas da vida de Uzias, que podem nos favorecer no sentido de nos dar exemplo para nós reinarmos em vida, como Uzias reinou em alguns momentos de forma excelente na sua vida. Vamos ler aqui primeiro os primeiros versículos, que diz assim: todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e constituiu rei, no lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou Alate e restituiu Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Propôs em buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio de visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Bota isso aí no seu coração. Saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate e de Gebené, os de Asdote, e edificou cidades no território de Asdote e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Jurbaal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presente a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado um extremo forte. Outras versões vão falar muito poderoso. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale, na porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales quanto nas campinas. Tinha lavradores e vinheteiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíram à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel. Massaías, oficial sob a direção de Hananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças da família dos homens valentes era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército de guerreiros de 307.500 homens que faziam guerra com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Preparou-lhes Uzias todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção dos homens peritos, destinadas para torres e cantos das muralhas, para atirarem as flechas grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Versículo 16 diz assim: mas havendo-se fortificado, exaltou-se no seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, esta é a tua palavra, Deus, que certamente tem muitos ensinamentos, ó Deus, e que hoje nós queremos buscar alguns deles, ó Deus. E dependemos do teu Espírito, que é o autor e que iluminou o cronista, ó Deus, a registrá-los aqui, ó Pai. Pedimos, ó Deus, esta iluminação hoje, que o Senhor traga à nossa memória, ó Deus,
exemplos, ó Deus, práticas, comportamentos, atitudes, pensamentos, ó Deus, que vão fazer com que o teu reino, ó Deus, cresça aqui na terra, que nós possamos, ó Deus, dar exemplos de cristãos que reinam em vida, ó Deus, mostrando que somos, ó Deus, capacitados pelo teu Espírito, ó Deus, porque sabemos que um dia nós teremos que reinar com Cristo, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus, no entendimento da tua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos ver a vida desse grande homem, Uzias, e queria destacar algumas coisas aqui, como nós costumamos fazer em todas as nossas mensagens, reflexões acerca da Bíblia. Uma mensagem para ser bíblica e de uma forma expositiva, que é basicamente como nós procuramos fazer aqui desse púlpito todas as vezes. É uma mensagem que ela precisa, para ser expositiva, ela precisa de 3 passos. Primeiro, ela precisa ser lida, o texto bíblico precisa ser lido, precisa ser exposto o texto bíblico. As pessoas precisam entender o que está escrito aqui, ler o texto bíblico. Primeira coisa. A segunda coisa, precisa explicar esse texto bíblico. As pessoas precisam saber o que aconteceu aqui através de uma explicação, através de um estudo, né? É a segunda coisa. A terceira coisa é aplicar esse texto bíblico para a nossa vida, nosso dia a dia. E assim torna-se uma mensagem expositiva. Nós tentamos aqui expor aqui algumas coisas na vida de Uzias, mas eu queria fazer aqui alguns destaques que eu espero que, de alguma forma, esse destaque possa ser praticado na sua vida. Primeira coisa que nós vamos pensar sobre o reinado de Uzias, para que, a exemplo do reinado de Uzias, nós possamos reinar também em nossa casa, é que Uzias, versículo 3, diz, tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, que era o nome de sua mãe, Jecolia, de Jerusalém. Eu queria destacar aqui nesse versículo 3, o tempo em que Uzias reinou. Ele reinou 52 anos. Se você tem uma versão aí, que é a versão revista e corrigida, talvez você tenha lido aí 55 anos. Mas a maioria dos tradutores bíblicos vão usar esse tempo de 52 anos, que foi de 790 a.C. a 739 a.C., foi o tempo que Uzias reinou. Há uma certa confusão nesse tempo de Uzias, porque ele, muito provavelmente, ele teve um reino de uma espécie de vice-regente ou co-regente com o seu pai, Amazias, porque seu pai teve um problema de saúde e Uzias reinou ali junto com seu pai. Então, eles vão dar esse total aí de 52 anos. Mas eu queria pensar com você o seguinte, 52 anos reinando, no nosso tempo, hoje, por exemplo, eu não me recordo, a não ser a rainha da Inglaterra, que parece ter um tempinho aí, né? Aquela mulher ela não morre, né? Meu Deus do céu. Mas não sei se ela tem mais de 52, deve ter. Tem mais de 52, ela tem 70 e pouco, né? Então, parar e pensar, que eu queria destacar aqui com você, essa longevidade em reinar. Pensar, quando Deus nos coloca diante de alguma coisa, ou em algum lugar, nós vivemos num tempo muito corrido, onde as pessoas, elas assumem compromissos, seja lá onde for, e não ficam muito tempo, não reinam por muito tempo. Aqui Brasília, ela tem um pouquinho, especificamente nessa igreja, ela tem um recorte um pouco diferente do restante do Brasil, por conta do funcionalismo público. O funcionalismo público, a pessoa geralmente, na maioria das vezes, ela entra e segue ali a carreira, ali, e fica ali. Costuma-se ser um reino prolongado, vamos dizer assim, né? Coisa que é um pouquinho diferente da iniciativa privada. A iniciativa privada, as pessoas entram, isso também eu estou generalizando, viu, gente? A pessoa entra e
ainda mais no tempo de hoje, não é comum uma pessoa ficar muito tempo na iniciativa privada, no emprego, por exemplo. Mas isso hoje está extrapolando, por conta dessa geração líquida, que a gente, o Bauman já escreveu no seu livro, A Modernidade Líquida. Hoje nós vivemos a coisa muito fluida, as coisas passam muito rápido, e está extrapolando não só para a área profissional, mas, infelizmente, para a espiritual. A pessoa chega numa igreja, fica numa igreja, aí não gosta, vai para outra igreja, aí daqui a pouco fica no outro, vai para outra igreja, ou então, sei lá, começa a namorar aqui, aí quando casa, o casamento não dura muito, a coisa está muito rápida, entende? E Uzias, ele nos dá uma linda, nos traz uma linda influência e aplicabilidade para a nossa vida, dessa longevidade nas coisas, onde Deus nos coloca. Seria muito bom se você permanecesse lá onde Deus te colocou, seja lá em qual área for, casamento, profissão, amizades. A gente que tem um pouquinho mais de tempo de vida, né? A gente lembra de amigos da infância, amigos do colégio, amigos... Hoje em dia, a gente não vê essas amizades antigas acontecendo, né? Parece que a coisa está muito rápida, está muito fluida, se acontece muito rápido, se perde muito rápido, vai muito rápido. E Josias ficou 52 anos no mesmo emprego, vamos botar assim. Que desafio, né? Desafio para a gente. Ficar 52 anos na mesma igreja, ficar 52 anos casado. Tem alguém aqui com 52 anos casado? Irmã, você está aí por aí já, irmã? 59? Eita glória, bateu aqui o Josias. 65, a sua avó? Que coisa maravilhosa. Aí, irmã Rose, está com quantos anos aí, irmã Rose? 42, olha aí, maravilha. Vou chegar lá, mano, vou chegar lá, em nome de Jesus. Eu estou com 25. Está quanto, Magno? 17, tá bom. E você, Léo? Hã? Vai fazer 22. Fala aí, pastor Gisel. 22. Célia, vocês? 16, aí. Maísa, quanto? 29, olha aí. Então, galera aí com um tempinho. Damião, quantos anos, Damião? 23, olha aí. Gente, isso é legal a gente falar e estar na internet, porque hoje os casamentos... Eu fiz casamento que durou 1 ano e pouquinho. E durou 1 ano e pouquinho porque eles insistiram, nós fomos atrás, aconselhamos e tal. E foi 1 ano e pouquinho, porque na real mesmo era 6 meses. Então, está aí hoje esse negócio, dessa coisa fluida, esse negócio que a gente não consegue permanecer, não consegue ficar numa igreja há muito tempo. Quanto tempo aqui nessa igreja, irmã Jaci? 64 que ela chegou aqui nessa igreja. Olha aí. Meus irmãos, é a bênção da longevidade, é a bênção de permanecer muito... uma primeira coisa que eu queria destacar aqui, se reinar em vida, é importante você ter algum tempo, aguentar as pontas, a coisa... Imagina, não é fácil você permanecer no mesmo lugar durante muito tempo. Como pastor... O pastor José ficou 16 anos lá, né, José? Isso é raridade. Eu estou aqui no Ministério da Segunda Igreja, vou fazer 17 anos contando com a congregação. É raridade, é difícil. Os pastores, a turma não aguenta o pastor e nem o pastor aguenta a turma. Mais ou menos assim como vocês estão aí comigo, às vezes, pastor, você vai estar demorando demais. Porque... a gente quer novidade, é um mundo que quer novidade, e às vezes a gente perde a oportunidade. Por exemplo, citar aqui a minha vida, o meu exemplo, a alegria de você poder, por exemplo, apresentar uma criança, e lá na frente fazer o casamento dessa mulher e desse homem, batizar. Isso é uma experiência para pouquíssimos. Então, existe essa bênção de durabilidade que está aqui na vida de
Uzias, que eu gostaria de destacar. E quem sabe você aí está pensando em sair, largar do emprego, já não aguenta mais esse trabalho. Quem sabe você está pensando em sair da tua igreja, já não aguenta mais essa tua igreja. Permaneça, cara. Você vai ver como Deus vai te honrar onde você estiver. Então, tenha esse compromisso, essa resiliência de permanecer. Mas eu queria também destacar, dentro dessa questão de ficar 52 anos, ele foi o rei que mais ficou em Judá. Mais tempo em Judá foi ele. Agora, também, diga-se de passagem, é importante dizer isso, que uma pessoa que fica muito tempo em algum lugar, é mais fácil você identificar os erros. Claro, eu conheço fulano aí, está aqui há tantos anos, né? Porque a pessoa que chega, erra e sai, você esquece dela, vai embora, nunca mais vê e pronto. Mas o que fica ali muito tempo, corre-se o risco de você, em algum momento, você vai perceber que fulano ali deu mole lá atrás, comprou, não me pagou, né? Não crente não faz isso. Mas aí, a gente vai vendo que o tempo, quando a pessoa fica muito tempo, corre-se o risco de você perceber algumas coisas que não estão indo bem. Por exemplo, no caso dele aqui, a gente vai ver daqui a pouco que Uzias deu mole. Nós lemos lá no versículo 16, mas eu vou falar daqui a pouco. Mas nós vemos, por exemplo, o que eu queria destacar, é que a longevidade nem sempre é um referencial de sucesso total. Nem sempre. Você pode pegar, porque tem gente que fala assim, não, mas eu estou aqui, eu sou pastor há 20 anos nessa igreja. Isso não quer dizer muita coisa, né? Tudo bem, pode dizer que você é um cara durão, aguentou aí 20 anos. Eu estou casado há 30 anos. Legal, mas como é que está esse casamento de 30 anos? Né? É aqui que eu queria destacar. Como é que está aí você há 30 anos no ministério pastoral? Como é que está o seu ministério? A gente vê as pessoas se gabando, às vezes, por conta de muito tempo, mas como é que está sendo esse muito tempo? Está sendo um muito tempo legal? Manassés, por exemplo, foi um rei que mais ficou em Israel, ele ficou 55 anos, bagaceira. Olha, o reinado de Manassés foi horrível, 55 anos. Então, nem sempre a quantidade de tempo é um referencial de sucesso. A gente precisa pensar isso. Às vezes chega uma pessoa e fala assim, eu tenho muita experiência, eu não sei. Tudo bem, você pode ter feito muita coisa lá atrás, mas e o agora e o daqui para frente? Então, um outro destaque que eu queria fazer aqui, a história da Bíblia, nós vimos homens que ficaram muito tempo e foram bênção, mas temos homens que ficaram muito tempo que não foram. E temos homens na história da Bíblia que ficaram pouquíssimo tempo e fizeram muita coisa, como, por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo. 3 aninhos ali, e ó, melhor governo. Então, a gente não precisa ficar muito preso ao tempo, mas sim aquilo que nós estamos desempenhando dentro desse tempo. Se Deus quer que a gente fique aqui 40, 50, 100 anos, amém. Mas se for para ficar 1 ou 2, 3 anos, por causa de transferência de quartel, muitos aqui passam por isso, que você seja um bênção nesse pouco tempo que vocês vão ficar aqui, em nome de Jesus. Eu queria seguir para a próxima aplicação, é que o rei Urias, versículo 5, diz que ele propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Preste atenção nisso aqui, gente. Isso aqui é muito importante para a nossa história. Diz o cronista que ele propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Zacarias era um sacerdote que orientava Uzias. E esse Zacarias não é aquele Zacarias lá da Bíblia, escrito do livro de Zacarias, não. Esse Zacarias do livro de Zacarias, ele vai vir ainda mais 300 anos mais lá na frente. Na Bíblia tem cerca de 30 Zacarias, não sei se você sabia disso. Esse aqui, por exemplo, é o 12º Zacarias. Tem um Zacarias, por exemplo, o pai do João Batista lá, né? Então, esse Zacarias que está citando aqui, é o Zacarias que estava na época de Uzias, e que era um homem sábio de visão a Deus, e que o texto vai dizer que Uzias buscou a Deus nos dias de Zacarias. Olha que informação importante, gente. Vamos pensar aqui o seguinte, enquanto Uzias estava recebendo a orientação, a mentoria, o sacerdócio de Zacarias, ele buscou a Deus
diz o texto, porque esse homem era sábio em visões, outras versões vão dizer que ele era temente a Deus, e Deus o fez prosperar. Olha, eu queria fazer o destaque aqui do seguinte: Uzias tinha alguém que estava sobre ele, que orientava ele, que era homem de visão de Deus, homem temente a Deus, que mentoreou Uzias. Então, assim, gente, reinar, ou presidir, ou governar, ou ser um chefe, a gente precisa de pessoas que estejam acima de nós, que oram por nós, que nos dê cobertura espiritual, que nos dê conselhos bíblicos, que seja alguém como Zacarias foi na vida de Uzias. E aí a gente precisa parar para pensar, cada um, você que está em casa, quem é o seu Zacarias? Quem mentoreia a sua vida? Quem está por cima de você e te cobre espiritualmente? Você tem esse tutor, você tem esse mentor, você tem esse professor, como Paulo diz, você tem esse pai na fé, alguém que vai mentorear, e que nos dias dessa mentoria você vai buscar ao Senhor e vai prosperar. Importante a gente pensar nisso, sabe por quê, gente? A gente vive um tempo de tanto individualismo, cada um para si, você cuida da sua vida, e a mentoria é tão importante, eu como pastor, ter alguém acima, um pastor mais antigo, um pastor mais velho, ou um bispo, um apóstolo, sei lá quem for, e vai chegar assim, pastor Flávio, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, e a gente como pai, ter alguém que tem uma experiência de vida, um avô, quem sabe, vai chegar, meu filho, não faça isso, enfim, termos pessoas que nos trazem orientações espirituais. E aí é preciso parar e pensar, se você e eu, nós que estamos aqui, você que está em casa, você tem tido um mentor, alguém que te orienta, alguém te abençoa. Nossa igreja tem trabalhado com o princípio e a visão da igreja multiplicadora, e dentro desse princípio da igreja multiplicadora tem lá o chamado RD, que é relacionamento discipulador, é alguém que acompanha você, é alguém que ora com você. Ontem, por exemplo, eu tive aqui no gabinete uma pessoa que veio e conversou e falou do seu problema, e nós oramos juntos, e no final eu dei ali algumas dicas, ela foi embora, falou assim, olha, mas como Deus me abençoou hoje vindo aqui, ouvir algumas orientações que o Senhor me deu. É isso que a gente precisa fazer na nossa vida, ter pessoas acima, que estão um pouquinho mais lá na frente, que têm uma experiência um pouquinho maior, que podem orar por você, que podem te dar conselhos, pode ser a sua avó, pode ser o seu avô, o seu pai, alguém, mas você precisa de um mentor, como Uzias teve. Propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio de visões de Deus, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Talvez alguma área da sua vida não está prosperando por falta de orientação, falta de alguém acima de você para te dar alguns conselhos. Terceira coisa que nós vamos ver nesse texto aqui, no reinado do rei Uzias, diz, versículo 6 ao versículo 10, gente, diz aqui tantas coisas fantásticas, que a gente precisaria aqui 6 meses para pensar no que esse homem fez. Olha, ele saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, eu vou pular aqui, edificou cidades no território de Asdod, entre os filisteus, ele lutou contra os amonitas, espalhou até as entradas do Egito, a sua fama, o seu renome, ele se tornou extremamente poderoso, também edificou torres em Jerusalém, porta de esquina, porta do vale, porta do ângulo, as fortificou, também edificou torres nos desertos, cavou o sistema, assim, gente, tanta coisa que esse homem fez, guerreou, edificou, plantou, cavou, de vários verbos que o cronista traz aqui, mostrando que este rei Uzias era um rei de trabalho. Queria destacar isso aqui. Reinar é trabalhoso, gente. Alguém vai pensar assim, reinar em vida. Eu vou ficar lá tomando um suco de laranja numa rede frente para a praia, né? É bom demais reinar assim, né? Maravilha. Mas reinar dá trabalho, meus irmãos. Coordenar, ser responsável, direcionar, planejar, tudo isso dá muito trabalho.
E foi isso que rei Uzias fez. Imagina a alegria de você sair do seu emprego assim que você se aposentar, e olhar para trás e ver o quanto você fez. É isso que Uzias faz. Imagina um pastor sair de uma igreja e olhar para trás e ver lá 30 anos, 20 anos, 10 anos, e olhar para trás e ver o que ele fez, quantas pessoas ele batizou, quantas pessoas ele discipulou, o que ele fez ali, cavou poço, fez parede. Só para um parênteses aqui, hoje teve um rapaz aqui fazendo uma reforma aqui nesse púlpito, deixou uns fios aí por baixo, eu não sei exatamente não, Gabriel estava acompanhando, vai acabar com um pouco desses fios aqui, né? Vai botar uma televisão ali atrás, domingo à noite vocês viram a dificuldade que o Pedro teve para cantar por causa assim, pequenos detalhes de reforma no templo, que traz uma alegria para a gente enorme, né? Assim, Deus, muito obrigado por esses pequenos concertos que a igreja está sendo feita, executada. É essa alegria que Uzias olhou para o seu ministério e falou assim, olha, eu cavei cisterna, eu edifiquei muro, eu fiz torre, né? É isso que Deus nos chama para reinar, você como membro dessa igreja, como um pai, como um professor, como um militar, olhar para a sua carreira e ver que você conseguiu edificar coisas. Foi isso que Uzias fez. Uzias foi um rei que trabalhou, gente. Olha, gente, a gente vive numa geração aí que eu vou te contar, uma turma ruim de trabalho, não é? Uma turma que não quer trabalhar. Eu sei que a comodidade aí hoje, a tecnologia, trouxe algumas facilidades, a gente não precisa tanto pegar peso, né? Hoje tem as máquinas que pegam os pesos, aquela coisa toda, mas a gente tem que trabalhar, né? Tem uma turma aí que não quer meter a mão no arado, tem uma turma aí que não quer ficar rico, sei lá, comprar um Bitcoin. Vou ficar na internet ali fazendo uma live. Não quer botar a mão numa enxada, não quer capinar um lote, né? A turma hoje está numa preguiça. Olha o que diz Provérbios 6, versículos 6 a 11, diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, nem esti, prepara o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento, ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Olha o que Salomão fala, né? Eu sei que não tem ninguém aqui assim, mas de repente alguém que você conhece, manda esse vídeo para ela ver lá, vai ficar até quando deitado aí, achando que vai ficar rico deitado? Aí ele diz, ó, quando te levantará do teu sono, um pouco para dormir, um pouco para tostenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso, e assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Olha aí, a Bíblia já falando isso aqui lá atrás. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos quebrar, vamos furar poço, vamos trabalhar, gente. Hoje o camarada vai para uma padaria, 500 metros, e vai de carro. Já viu isso? Não, está o sol. Pastor, está chovendo. Pé de açúcar, né? Então, hoje nós vivemos esse tempo, a turma devagar, para o trabalho. Por último, encerrar aqui a nossa reflexão em cima da vida de Uzias, destacando aqui algo nocivo. Uzias deu mole. Versículo 16 diz, havendo-se fortificado, exaltou-se no seu coração para a sua própria ruína. Olha, Uzias trabalhou, ralou ali 52 anos. O cara era um profissional, né, diferenciado. Uzias foi um camarada que, além de trabalhar muito, ele teve bons professores, como Zacarias, que foi um tutor excelente, abençoou, ele buscou ao Senhor, e com as orientações de Zacarias, ele prosperou, Deus o fez prosperar. Uzias, além de ter muito tempo e buscar a Deus através de um tutor, ele trabalhou, era um homem que trabalhava muito, trabalhou muito, fez muita coisa. Vou estudar aqui, ele se tornou poderosamente, porque ele trabalhou bastante. Mas, quando ele chegou no topo da carreira, quando ele virou chefe, general do exército, quem sabe o pastor presidente, o papa lá da situação, ele deixou o poder subir para a cabeça. E aqui, vou usar uma expressão que se usa aí entre a juventude, é caixão. Você deixar
o poder subir para a cabeça. Você ali conhece a pessoa, né, tão gente boa, humilde e tal, ela chega, eu vou usar uma linguagem aqui militar, o cara chega ali, sei lá, sargento, daqui a pouco ele já suboficial, aí já dá uma, né, aí chega no suboficial e passa tenente, aí já, o cumprimento já é diferente. Chegou a capitão, garota, aí peraí, né, respeita o oficial aí, né? E se for, né, chegar a turma do general lá, os irmãos sabem que general, então, né, é outro nível. Então, é claro, que é honra da carreira, e Deus seja louvado pela carreira de vocês chegando ao top, aí tem um monte aqui assim, mas isso não pode subir para a cabeça, não pode. Imagina, agora, peraí, eu lembro, eu já contei isso aqui, quando eu estava estudando para estudar teologia, né, pensando em ser pastor, e aí né, no dia da minha consagração, lá, pastor, botaram a mão na minha cabeça e eu, pastor. Aí eu cheguei em casa, aí a minha mãe, brincando, obviamente, né, acho que ela está até assistindo, a mãe, foi brincando, você sabe, né, e aí eu falei, agora a senhora aí, respeita aí, que agora que a autoridade é ministro do evangelho, é pastor. Ela pegou o chinelo e falou assim, vem, para você ver, aqui você é meu filho, eu te arrebento. Naquela época não tinha negócio de lei de palmada, né? O chinelo cantava. Eu falei, é isso aí que é, né? Vai tocar no ungido do Senhor para você ver, né? Mas às vezes a gente acha o filho que está ali, a mãe cuidando e tal, de repente passa numa prova, aí chega em casa, não, agora eu sou sargento. A mãe vem, sargento, né? Mas, infelizmente, isso está na consciência de alguns e acha que porque passou no concurso público, que agora é alguma coisa assim a mais, está ganhando um dinheirinho a mais, acha que pode passar por cima dos outros. Uzias, ele chegou num patamar de poder que ele entrou no templo e foi acender incenso, diz o texto. Nós não lemos o texto em casa você lê. Os sacerdotes foram até ele e falaram assim, Uzias, você não pode fazer isso. Ele ficou indignado e, na mesma hora, ele ficou leproso. Então, eu queria terminar aqui com esse destaque, que o sucesso sem humildade, ele se transforma em fracasso espiritual. Você pode ser até um grande, sei lá o que for, mas se você não desenvolver na sua vida a humildade que a Bíblia nos fala de Gênesis e Apocalipse, você pode estar sendo um grande fracasso na sua vida espiritual, com todo o seu título, com toda a sua bagagem, com todos os seus diplomas na parede. Se você não tiver humildade, cuidado, porque isso pode se transformar numa grande derrota espiritual, e foi isso que aconteceu com Uzias. Morreu abandonado. Vou botar aqui o abandonado entre aspas, porque o leproso ele tinha que ficar num canto, isolado, longe de tudo, do poder. Uzias, por conta da arrogância, por conta de achar que ele, por ser o que ele era, ele podia fazer o que ele queria. E a Bíblia nos fala lá no Antigo Testamento, sobretudo lá em Êxodo e em Levítico, eu anotei aqui, em Números 18, 7, diz assim, mas tu e os teus filhos, contigo atendereis o vosso sacerdote em tudo concernente ao altar, e ao que estiver para dentro do véu, isto é, vosso serviço. E eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva, porém o estranho que se aproximar morrerá. Moisés já dizendo assim, olha, a questão do altar, do incenso, isso é para sacerdote, isso não é para rei. Então existem coisas na vida, meus irmãos, que não fazem parte da nossa ossada. Não adianta, por mais título que você tiver, não se meta. Não faça aquilo que extrapola as suas atribuições e, sobretudo, as suas atribuições espirituais. Deus falou para não fazer, não faça, por mais que você se ache, por mais que você pense que é aquilo que você pensa que é. Não faça, não bote a mão naquilo que não é além daquilo que Deus permite. Amém, irmãos? Esse é Uzias, esse foi o grande rei Uzias. Fez o que era bem aos olhos do Senhor, mas lá no finalzinho, deu mole. No finalzinho,
acender um incenso, coisa que ele não podia fazer, só os sacerdotes. Que o Senhor nos dê sabedoria, instrumentalidade por meio do Espírito Santo dele, para que a gente busque ao Senhor, busque com toda a força, com toda a intensidade, para que a gente possa reinar e prosperar no nosso reinado e tenha muita humildade diante daquilo que Deus tem para nos levar em reino, em vida, em glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, obrigado, ó Deus, pela vida do grande rei Uzias, ó Deus, nos ensina grandes coisas, nos ensinou aqui mais uma vez. Nos ajude, ó Deus, a colocar em prática aquilo que precisa ser colocado em prática, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, a buscar pessoas para nos orientar. Nos ajuda, ó Deus, a permanecer fiel aonde o Senhor nos colocou. Nos ajuda, ó Deus, em nome de Jesus, a trabalhar com força, com afinco, ó Deus, diante dos desafios da vida que o Senhor tem colocado na vida de cada um de nós, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus, nos dando humildade, ó Deus, e tirando de nós, ó Deus, qualquer possibilidade, ó Deus, diante dos sucessos, diante da prosperidade, ó Deus, tirando, ó Deus, de nós qualquer pensamento arrogante, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus, no restante desta noite. Nos dê uma noite, ó Deus, de paz e tranquilidade, de um sono reparador, ó Pai. Nos leva, ó Deus, em paz para casa, ó Pai, e nos traga em segurança, ó Deus, no domingo aqui, para continuar a nossa adoração ao Teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, e que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus.